Queridos, paz de Cristo, inicio aqui essa noite a minha fala exaltando a Deus pela vida, por estarmos juntos nessa noite. Também aqui estender a gratidão ao meu pastor Silas Filho, pastor Ronaldo. Quero aqui mais uma vez registrar a minha satisfação de servir a Deus nesse ministério. Glória a Deus por isso. Pois bem, lição de número 8, o fato do pecado, ou a realidade do pecado. Um tema que eu e você conhecemos muito bem, infelizmente. Aleluia. Antes de iniciar aqui a nossa lição propriamente dita, só um rápido aqui anúncio, que não posso pecar nessa noite e não anunciar a minha filha, que vende os melhores doces do Brasil, Rafaela. Ao final você pode abençoá-la, e com um detalhe, está namorando, Deus é fiel, Aleluia, glória a Deus, E vão casar no que vem, sem pressão, Vamos lá, maravilha. Ok, dito isso aí, na introdução dessa noite, está aí posto na sua tela. O pecado é uma realidade fática e não uma ideia simbólica ou cultural. Pecado é condição, uma afirmação bombástica inicial para mostrar para nós que pecado, você não aprende a pecar e desaprende a pecar. O pecado faz parte da nossa realidade pós, é claro, queda de Adão. E aqui uma outra afirmação, é uma ferida aberta, visível na história, nas relações sociais e na consciência humana. Sobre esse tema aqui, a realidade inequívoca, incontestável do pecado, nós aqui abordaremos nessa noite, E o primeiro tópico da nossa lição, eu inverti aqui um pouco a lógica, é esse aí. O pecado é evidente na experiência humana. Evidência. A nossa realidade humana é notadamente marcada pela realidade do pecado. Ninguém em sã consciência nega esses fatos que você observa a olho nu. É ciência, é observável, é notável, é visível, é concreto, é palpável. Você não pode questionar o que você vê a partir do uso dos seus sentidos. A corrupção, a injustiça, a maldade faz parte da nossa realidade vivencial. Seja na visão cristã ou até na visão antiga, seja grega ou romana, essa percepção desse mundo enquanto um mundo imperfeito é inquestionável. E aqui nós veremos essa questão para fundamentar aquilo que a Bíblia afirma categoricamente. À luz da Bíblia, a veracidade do pecado é demonstrada a partir da experiência da morte. A morte é a prova primeira, principal, da constatação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A morte, portanto, que faz parte da experiência humana, ela é uma prova inequívoca da sua existência. Mas antes de entrar aqui a miúdo, ou pelo menos panoramicamente, acerca da realidade fática do pecado na perspectiva bíblica, eu quero aqui gastar um tempo com você, ou melhor, usar um tempo para mostrar esse pecado na experiência humana. Ao falar aqui em pecado, estamos tratando essa ideia direta de equívoco, de erro, daquilo que nós não desejamos que existisse, porém existe. Aí está a primeira afirmação. Pecado no âmbito social e histórico, ou histórico e social. Toda, seja ela primitiva ou atual, toda a sociedade tem leis contra roubo, assalto, mentira judicial, estupro, violência, perversidade. A existência da própria lei, não importa o nível de elaboração desse ordenamento jurídico que norteia a convivência. Pode ser uma lei no âmbito meramente informal, a chamada lei consuetudinária, que marca a partir de tradição, de costume, de valores, sem uma fundamentação mais elaborada. Todavia existe, porque sem a existência, minimamente falando, de um código jurídico, de um código legal, não é possível
viver em sociedade. A vida em sociedade, em comuna, no compartilhar, no conviver, só é possível mediante a existência de lei. Essa lei, ou as leis existem exatamente pela constatação inequívoca do roubo, do assalto, da mentira, do pecado, do equívoco, seja a sociedade mais antiga, no contexto, por exemplo, mesopotâmico, a partir do Código de Hammurabi, ou seja, no segundo momento, a partir do próprio Decálogo e os seus desdobramentos do ponto de vista da cultura judaica, ou até o ordenamento jurídico romano, a Lex Romana, ou a nossa Constituição Federal. Elas existem exatamente em função da malignidade, da perversidade, da maldade existente nas relações sociais. E tais práticas aqui, como roubo, assalto, estupro, eles mancham, dificultam o tecido social. Com vistas a frear, minimizar, mitigar esse impacto, a sociedade organizada estabelece leis com vistas a inibir, coibir, impedir a proliferação dessas práticas. Aqui, por enquanto, estou comentando com você sobre a realidade fática do pecado a partir de uma leitura sociológica. Você pode pegar os principais sociólogos, ou, por exemplo, os pais da sociologia que surgiram, sobretudo, no século XVI, seja ele Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, não importa o pensador, todos eles constataram dessa realidade da maldade de sociedade, seja a partir de uma visão, de uma antropologia pessimista, como no caso de Thomas Hobbes, que pensava que o homem, afirmava que o homem é o lobo do próprio homem, se necessário for para a sua subsistência matar a sua mãe, ele a mata, porque ele privilegia a sua própria existência, seja na visão de Rousseau, que defendia uma antropologia mais positiva, otimista, em que o homem nasce bom e o meio o corrompe. Todavia, tanto Rousseau, bem como Thomas Hobbes, ou até Nicolas Maquiavel, essa tríade constataram sobre a necessidade de um Estado organizado visando inibir ou possibilitar a convivência, seja a partir de um tirano, a partir da visão de Maquiavel, ou de uma monarquia que fica acima, né, a nuvem da sociedade e pode aplicar a lei, ou seja, mediante um contrato social a partir da visão russoniana, não importa, todos eles constataram a necessidade da perversidade. Por quê? Porque todo o sistema humano, repito, todo sistema humano é corrupto. Toda ideologia que o homem elabora, desenvolve e acredita, desemboca em perversidade. Por exemplo, surgiu tantas outras, dentre elas o próprio marxismo, que surgiu para criar esse homem comunista, esse homem socialista, esse homem comuna, na qual não haveria na sociedade essa tal disparidade social e, portanto, haveria uma sociedade igualitária. O que o marxismo produziu foi exatamente a perversidade, uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas e nos países nos quais fora implementada a visão ideológica, só criou uma nata, uma burocracia que vivia e que vive nababescamente, enquanto a sociedade, a população vive a míngua, a exploração, seja utilizando uma estrutura econômica capitalista ou socialista, não importa, porque o que marca a mudança disso é a perversidade do homem. O homem é eminentemente perverso, cruel, ele carrega em si, na sua condição, essa pecaminosidade, e, portanto, o que prevalece é a sua vontade primeira, até pensando no ponto de vista dessa ideia iluminada, né? Também surgiu no mesmo contexto uma filosofia chamada iluminismo, que negava a realidade da fé, esse mundo abstrato, o mundo da fé espiritual, e dizia que o homem, ele nasce bom e o meio o corrompe. Para ele se iluminar, desenvolver e, portanto, evoluir, necessitava não da fé, mas de um campo universitário, né? De um campo acadêmico. Ele seria iluminado à luz da razão e não da fé.
Portanto, valorizou, privilegiou o estudo. O que se mostrou, portanto, em relação à crença nesse iluminismo? Pessoas estudaram, desenvolveram, aprimoraram a sua habilidade e, ao invés de roubar uma galinha, rouba Petrobras. Ao invés de roubar, né, um bolo no bar, na padaria, assalta com vilipêndio, com força e com gana os fundos de pensão. Ao invés de roubar alguém na esquina, assalta de modo violento o INSS. Aprimora a perversidade, aprimora o seu grau de maldade, porque percebe nenhuma ideologia humana é capaz de mudar, transformar esse homem. Ele até pode colocar uma roupa de grife para esconder a malignidade no seu coração. A única mensagem capaz de transformar profundamente um homem, o mais vil pecador, numa nova criatura, ainda chama-se Evangelho. O poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Aqui está, né, uma questão aqui rápida e direta sobre essa realidade fática do pecado. O pecado faz parte da experiência humana. Daí surge a tal lei. A lei, na verdade, é uma comprovação da existência do pecado, porque sem a lei, né, não haveria até transgressão. A lei lança a luz a essa questão que está implementada, existente no coração humano. Aqui, bem rapidamente, para que serve a lei? Para conter o egoísmo e a violência. Protege o fraco do mais forte. Previsibilidade na solução de conflitos. É a tal jurisprudência. Gera confiança na cooperação ampla. Aqui nós temos a coragem de colocar o nosso recurso num banco, porque sabemos que existem leis que vão proteger o nosso dinheiro. Hashtag fica a dica, né? Evitar ciclos de vingança, justiça com as próprias mãos, dá previsibilidade e planejamento. Não se pode mudar o entendimento a toda hora. Parece-nos que estamos exatamente contemplando a veracidade fática do pecado em nossa nação nos dias de hoje. O que há de mudança de entendimento do dia para a noite é algo assim estarrecedor. Como o nosso ordenamento jurídico vem sendo recorrentemente vilipendiado, atacado, destruído. Até há uma estatística de uma diminuição da procura em relação ao curso de direito, porque estamos perdendo a crença. Aqui é uma visão, aqui, claro, sem uma pesquisa aprofundada, mas uma percepção existencial do dia a dia, uma descrença no nosso poder judiciário, porque o que prevalece é exatamente a malignidade, a perversidade de homens maus que utilizam a lei sem atentar para a sua própria jurisprudência. Mas, em tese, em síntese, a lei não aceita a prática do erro. Não aceita a prática do erro. Isso posto, né, já percebemos de modo geral que a sociedade brasileira ou não, em níveis diferentes, está mergulhada na realidade fática do pecado. À luz do contexto bíblico, você pode avançar, por exemplo, ao invés de olhar para a questão sociológica mais ampla, também olhar para a questão pessoal, individual, né? Olhar para a psique humana, esse foro individual. E o apóstolo Paulo, ele utilizou, inclusive, um texto aqui em Romanos, utilizou de textos existentes em Salmo 14, Salmo 53, ele reescreve e adapta para reforçar o que ele argumentou com maestria no início da carta aos Romanos. Essa carta, Paulo inicia a sua exposição demonstrando, capítulo 1, que o gentio não judeu pecou. Deus se revelou, porém, esse povo não atentou para essa revelação, preferiu adorar animais, pelo que Deus também os entregou às suas paixões infames.
capítulo 2, Paulo avança e também afirma com argumentação que até o judeu que recebeu precocemente revelação de Deus não atentou para ela e se escravizou, se prendeu numa formalidade fria, sem vida, e esse formalismo não possibilitou uma vida relacional com Deus e também pecou. No 3, Paulo afirma que toda a humanidade, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Além de afirmar que todos, também afirmou nenhum. É importante atentar para essa questão do nenhum. Não há nenhum sequer. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Veja, aqui você encontra essas palavrinhas-chave, que é a palavra nenhum junto, esse pronome indefinido, mas também a expressão nenhum separada. Essa ideia de nenhum junto é, de fato, da inexistência e do nenhum separado é para salientar, demonstrar que não restou um sequer, nem mesmo uma pessoa que conviveu com Paulo, que Paulo conheceu, seja na história ou na convivência, foi livre de pecado. A propósito, se há alguém dentre nós que nunca, jamais pecou, nunca errou, nunca cometeu aquela pequena mentira, sempre falou a verdade, nunca ameaçou ninguém, que você fique de pé nessa noite, né? Que você diga se é verdade, se você nunca errou. Ou se você conhece alguém que nunca errou, pode bater no peito com veemência, eu nunca errei. Eu conheço uma pessoa, o Papa, o Papa não erra, ele é impecável, a impecabilidade papal. Claro que aqui é uma ironia, porque a Bíblia afirma que todos pecaram, e não há um sequer. Essa perversidade se alastrou a partir do pecado de Adão e contaminou a humanidade. Não somente a contaminou, porque o pecado não somente contamina, ele estabelece consequências terríveis e duras, dentre elas a morte. A condenação total, eterna, portanto, alijado, separado da presença de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, afirmou que todos pecaram. Não somente o apóstolo Paulo, até João, o apóstolo João, também afirmou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui João está demonstrando que nós pecamos, mas essa constatação não é para legitimar o pecado, não é para respaldar a prática dele, porque o pecado é um acidente, nunca foi do intento de Deus para nós. Inclusive Deus nos deu o antídoto para vencê-lo. Não somente vencê-lo em relação à culpa que ele promove, mas também ao poder que ele exerce, de sorte que em Cristo, eu e você podemos e devemos ter uma vida santa na presença de Deus, para a sua glória e o seu louvor. O Espírito Santo que habita em nós tem e trabalha a fim de que eu e você, no processo de santificação, temos uma vida que glorifica o nome do Senhor. Todavia aqui, por mais que alguém alcance uma maturidade espiritual e, portanto, uma vida santa na presença de Deus, ele jamais terá em sã consciência o poder de bater na mesa e dizer: eu consegui, eu venci. Não, ele entenderá que é a graça de Deus em nós, é o poder de Deus que em nós opera. O poder de Deus que em nós opera nos transforma a cada dia como a luz da aurora, de fé em fé, de glória em glória, num processo constante e contínuo, caminhando em direção ao propósito maior, que é servir a Deus na beleza da sua santidade. Mas aqui o fato é que todos nós pecamos. E além disso, além da questão de nenhum e todos pecaram, também a Bíblia salienta sobre a verdade do conflito que nós enfrentamos no dia a dia. Paulo afirmou: porque a carne cobiça
contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há um conflito em nós. Veja que interessante. Nós tivemos um encontro com Jesus, estamos a Ele ligados, vinculados, entremesclados, amarrados, né? Junto e misturado em Jesus. Todavia, uma vez acontecendo essa transformação, muitas coisas acontecem. Primeiro, deixamos de ser velha criatura e passamos a ser nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mudamos de senhorio, não estamos mais debaixo do poder do pecado e do diabo. Agora estamos debaixo do poder da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma mudança existencial, saímos das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Todavia, essa mudança interna, ela acontece nesse mundo caído. E nesse mundo caído, nós experimentamos a nossa vida com Cristo. E esse mundo caído geme, aguarda, espera, anseia a transformação total. Esse tabernáculo terreno, nosso corpo, ainda geme, espera uma mudança brusca, uma transformação total. Ele será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Estamos aguardando essa restauração total e plena. Enquanto não acontece, estamos aqui ainda presos nesse mundo caído que geme, que aguarda a sua total restauração. Enquanto não acontece isso, o que nós temos para vencer esse conflito interno? O versículo 16 e o 18 explica e nos dá a saída. Ele afirma o 16: andemos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O 18: quem são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. O que vai nos ajudar a vencer esse conflito é andar, viver, morar no Espírito, é ser por Ele guiado. E esse guiar, esse andar, esse viver é resultado da decisão pessoal de mortificar, de buscar, de ir em direção, né? Ou seja, é a nossa participação dessa apropriação extraordinária da obra salvática que Jesus fez em nós e por nós, a fim de que a sua riqueza se manifeste nesse vaso de barro. Quem compreendeu, diga amém. Vamos lá aqui avançar, rapidinho aqui, porque já se foi aqui o nosso tempo. Em relação à realidade fácil do pecado, existem escolas, filosofias que buscam negar essa realidade. Eu vou só citar aqui nessa noite. Dentre elas, o ateísmo. Ateísmo é aquela filosofia que nega a existência de Deus. Não é somente isso. Ao negar a sua existência, também nega a sua lei, a sua vontade. Ao fim e ao cabo, a intenção final é exatamente anular a ideia de Deus, e uma vez anulando-a, o indivíduo dá vazão ao seu desejo carnal, né, à sua natureza pecaminosa, buscando aplacar ou minimizar ou tirar a crise de consciência para que a sua prática seja legitimada. Não é à toa que a pessoa cria, né, um arcabouço religioso que visa dar legitimidade à sua prática para não entrar em crise de consciência. Todavia, nenhuma religião é capaz de esconder, de abafar esse grito na alma que clama, que anseia, que busca a presença de Deus. O homem, quando nega a Deus, o que ele faz? Ele busca uma terra longínqua, um lugar distante, no qual não haja a ideia de Deus. Todavia, lá nesse lugar longínquo, na terra distante,
quando a miséria estabelece, ele vai se animalizando ao ponto de desejar comer comida típica de porco, ele cai em si. Ao cair em si, esse cair em si é recobrar consciência, recobrar entendimento, essa autopercepção, é o entendimento que Deus existe, e não somente existe, Ele é Pai, tem casa, tem morada, e está aberto a receber o desviado, e ao voltar, dá roupa nova, dá anel, sandália, festa, novilho, porque o melhor lugar de se viver não é longe da sua presença. Esse ateísta nega a Deus porque ele quer viver a sua própria vontade, e viver a própria vontade é a expressão máxima do pecado, porque viver a própria vontade é errar o tal alvo, porque o pecado, na verdade, é exatamente isso, é quando a pessoa erra o alvo, e o alvo maior da nossa existência, a razão principal, primeira, verdadeira de você existir, é exatamente existir para a sua glória. Qualquer outra forma de existência que não seja essa, é errar o alvo. O que você tem, o que você faz, o que você ganha, a sua força, o seu fôlego, o seu dia a dia, devem glorificar a Deus. Você é um louvor constante, contínuo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que não perde o controle, que libera a palavra, e a sua palavra se traduz em vida. Hedonismo é exatamente aquela ideia em que a razão de ser da existência humana é dar vazão ao prazer. É o prazer pelo prazer. O que importa é ser feliz, né? O que importa é ser feliz. E nesse que importa é ser feliz, resultado é se encontrar com um porco lá na frente. O que o pródigo fez foi querer ser feliz. O que importa é ser feliz. Resultado, comer bolota, viver como porco. É forte a expressão, né? Mas é assim que a Bíblia estabelece. Quanto mais próximo de Deus você está, mais o reflete. A imagem dele é recobrada em nós. Quanto mais distante, mais animalesco se torna. E se tornar animalesco, animal, é perder capacidade de pensar, de ponderar a razão, perder humanidade. Somente em Deus a nossa humanidade é restaurada e reedificada. Relativismo, a diluição do certo e errado. Não existe certo e errado. O certo e errado está condicionado à realidade geográfica e histórica. Um dia eu conversei com uma pessoa que me apresentou esse argumento. Aí eu ponderei e perguntei, esse pensamento relativo é relativo ou absoluto? Se essa ideia, o que importa é a verdade relativa, não é? É uma ideia absoluta ou relativa? Eu pensando, né? Não importa que ele me responda, já tem que já contar a resposta, né? Não, é relativa. Bem, se é relativa eu posso questionar. Portanto, eu fico com absoluto. Não, é verdade absoluta. Então existe a ideia absoluta. Portanto, esqueça essa ideia, porque a Bíblia estabelece valor e verdade absoluta. Essa ideia da verdade absoluta não é por um acaso. Quem criou o universo? Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pensando aqui no planeta, quem criou? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Criador tem poder, autoridade, legalidade, legitimidade de estabelecer o padrão, estabelecer a norma. Quem cria sabe perfeitamente o funcionamento, a essencialidade, a razão de ser da coisa criada. E estabelece um manual de funcionamento. Quando você compra um aparelho e não atenta para o manual, vai utilizar de modo equivocado e não vai se apropriar das benesses que ele pode te facultar. É o manual que estabelece o como. E Deus estabeleceu a norma. Veja, ele criou Adão e Eva, os colocou no jardim e tomou, pois, Deus o homem e o pôs no jardim para lavrar e guardar. Deu liberdade total.
exceto uma: não pode comer da árvore do bem e do mal. Porque Deus estabeleceu um limite, porque o homem tem poder, carrega imagem, semelhança, capacidade de pensar, elaborar, executar, mas é criatura. Enquanto criatura é limitado, enquanto criatura deve adorar o Criador. Quem manda, quem determina e estabelece é o Criador. Eu e você devemos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Portanto, ali Adão entendeu que havia um limite, e uma vez ultrapassando o limite, haveria consequência, que é o tema da próxima aula, que você aqui estará para assistir e aprender o nome do Senhor. Pois bem, o que é pecado? O que é pecado? Aqui vimos o pecado enquanto uma realidade prática, concreta, seja na visão antropológica, ou sociológica, ou teológica. Não se pode negar uma questão observável a olho nu. Agora, o que é pecado? À luz da Bíblia, dentre tantas palavras que remetem à ideia do pecado, a primeira e mais importante é essa: errar o alvo. Deus existe e é o nosso alvo, é a nossa meta. O pecado, na verdade, é uma tentativa do indivíduo em se afastar de Deus e fazer valer a sua própria vontade. Essa vontade de fazer a própria vontade, ela nasce a partir de duas forças. A primeira força é a força da dúvida, e a segunda, a força da soberba. O diabo sabe exatamente como aguçar, despertar esse desejo nosso em nós para nos afastarmos de Deus. A primeira ação que ele articula de modo sábio, de modo elaborado, porque ele é a serpente que enganava as nações, que utiliza astúcia, a habilidade em enganar. Ele sabe dar nó em pingo d'água. Ele sabe vender um terreno na lua, e a pessoa compra o terreno, fica na pilha, aí volta: você me enganou, eu comprei um terreno na lua, mas rapaz, aquele terreno é maravilhoso e tal. É mesmo, é verdade. Aí compra outro pedaço, né? Quer dizer, é incrível, né? Porque tem a habilidade de enganar. Há um espírito, ele faz perversidade, ele muda a lei, ele engana e tal, e pede voto, e a pessoa ainda vota no mesmo camarada. Tem um tentáculo, tem 10 tentáculos, é um molusco, 10 tentáculos, né? Tem um olho arregalado, né? Uma boca assim, comprida, e a pessoa vai e seduz, porque tem uma fala bonita. O diabo, na serpente, fez isso. Foi em Eva, e a primeira coisa foi lançar dúvida à palavra. Foi assim que Deus disse? Pense, pondere. Aí, se você der ouvido, porque a voz, a palavra, ela vem do meio externo e atinge a nossa subjetividade, o mundo interno. Ao entrar, começa a mexer, a transformar, a mudar aqui dentro da cabeça da pessoa. E Eva deu ouvido e começou a ponderar. Aí vem uma outra questão: certamente não morrerás. É uma mentira dita de modo enfático, uma afirmação categórica: você não vai morrer. Tem gente que é assim, tá? Fala a mentira com tanta força que você pensa que a mentira é verdade. Prendeu, foi preso ontem. Não, está quase 100 dias preso, mas não, foi preso ontem e tal. Quer dizer, aí você vai ouvindo, e você vai acomodando a sua estrutura psicológica e aceita a mentira como verdade. Daí você tem que ponderar, analisar para decidir. Eva deu ouvido, e a partir da ideia da dúvida, aí mexe na estrutura que dá consistência à decisão. Aí ele mexeu na soberba. Ele sabe, no dia que você comer, será como Deus, vai saber tudo. Eita lá, como Deus, logo eu, mero mortal. Aí mexe na soberba, nesse egoísmo. Então a pessoa tira a lei de Deus, coloca a sua própria lei para fazer valer a sua vontade. O pecado, na sua essência, é a manifestação da dúvida
regada à soberba, e a soberba é esse autoendeusamento, é fazer de si próprio Deus e a própria lei. Se a pessoa tem a própria lei, não importa o que Deus diz, não importa o que o pastor fala, não importa o que o pai orienta, quem sabe da minha vida sou eu. Aí vai, e sabe o resultado, acaba morrendo. Quando Adão e Eva pecaram, primeiro, se afastaram de Deus, se escondeu. Segundo, percebeu que estava nu, problema consigo, aqui psicológico, problema com a própria convivência, foi a mulher que tu me deste, problema com o meio, natureza, passou a brotar espinhos e cardo, uma avalanche de problemas por conta da decisão soberba de querer fazer valer a sua própria vontade. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Deus não suporta soberbo arrogante, ele resiste, ele é empecilho, é a barreira. Todavia Deus, ele dá graça, ajuda, opera, promove, protege, prospera aquele que reconhece que depende da sua graça, do seu favor e vive para a sua glória e o seu louvor. Aqui é uma verdade bíblica. O pecado, portanto, tem a ver com essa manifestação. E aqui eu vou caminhar para o nosso fechamento. Pecado à luz da Bíblia. Primeiro, a queda histórica marca o início do pecado na história humana. O pecado nasceu, no contexto mais amplo, no contexto célico. E esse pecado, antes de se exteriorizar, ele nasce no coração. Pode perceber, quando você analisa o texto de Ezequiel 24, 28, Isaías 14, ambos reforçam a ideia dessa ação interna. Elevou o seu coração, a iniquidade foi achada em ti, né? Elevou o seu coração por conta da sua formosura, tem a ver com o elemento interno, tem a ver com a nossa alma, nasce aqui dentro e se externaliza na prática, no ato concreto. Tá? Que o pecado, na experiência humana, iniciou na queda. Paulo defendeu a universalidade do pecado, a lei enquanto espelho do pecado, e também a necessidade da redenção. O pecado é verdade, o pecado mata, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todavia, Jesus veio a esse mundo com um propósito. Ele não veio à toa, não veio brincar aqui nesse mundo. Ele veio com uma missão muito clara. Ele veio buscar e salvar o perdido. Buscar ação pastoral, salvar, ação de libertar da condenação. Quem? Aquele que se havia perdido, destruído, condenado. O pecado condenou a humanidade, porque quando Adão pecou, pela ofensa de um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, abriu uma porta, entrou a morte na experiência humana. E todos morreram. Por quê? Porque todos pecaram. Veja, Adão pecou, enquanto representante da humanidade abriu um leque de destruição a esse mundo, entrou o pecado, entrou a morte. Mas pela obediência de um homem, que viveu aqui entre nós, e uma vida santa, ilibada, sem pecado, não se achou engano na sua boca, nenhum mal fez, ele venceu sem pecar, vivendo como homem, para quê? Para levar sobre si esse efeito danoso do pecado, que é a morte. Ele se humanizou para se identificar conosco. Uma vez se identificando, ele morreu, e com a sua morte venceu a própria morte. Não é à toa que Jesus se tornou e é o primogênito dos mortos, porque aquele que morreu e que hoje vive, tomou a chave da morte e do inferno. Ele, na verdade, desbancou o poder, o império da morte, porque aquele que detinha o império da morte, a saber, o diabo, foi despojado com a sua morte, e ao morrer, o Espírito Santo atuou nele e ressuscitou, e
todos aqueles que estão em Cristo são nele batizados, é sepultado com ele, mas também é ressuscitado nele, porque o mesmo Espírito que atua em Jesus também atua em nossa vida. Esse mesmo Espírito nos possibilitará ouvir a trombeta, porque a trombeta soará, e sobre mim e você o pecado não tem mais vez, não tem mais voz, não tem mais autoridade, porque ele perdoou a dívida que era contra nós e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Portanto, nós que estamos em Cristo, reconhecemos a gravidade do pecado, o poder que ele comete, mas também podemos, em Cristo, vencê-lo em nome do Senhor, à medida que nós o buscamos e o adoramos, especialmente em oração, em jejum, em leitura da palavra, na participação comunitária cultica. Irmão, minha irmã, não brinque com isso. Igreja, de fato, é necessária para você ter vida espiritual. É nessa convivência que você é restaurado, edificado, consolidado, e lá fora você manifesta a fé. Não tem como viver afastado da palavra de Deus, porque é na igreja que o ministério da palavra é aplicado, e uma vez aplicando a palavra, você é edificado. Você é reconstituído a continuar firme e inabalável, aguardando a volta de Jesus, e todos digam amém.